Uma camisa azul aparentemente comum, mas que começou a incomodar quem olhou tempo demais. Primeiro foi só uma sensação, depois um detalhe. E então, algo começou a aparecer. Um rosto, não desenhado, mas visível. E o mais estranho, não foi só uma pessoa que viu, foram várias. E todas enxergando praticamente a mesma coisa. Um rosto que muitos estão chamando de demoníaco. Mas isso ainda não era o pior, porque junto com essa camisa veio uma propaganda. E nela, o símbolo mais icônico do futebol brasileiro se transforma. O que antes era leve, amarelo, vibrante, se torna escuro, pesado e estranho. Um canário virando um corvo. Coincidência? Ou mais um daqueles casos em que algo foi colocado ali, sabendo que alguém eventualmente iria perceber? Algumas portas, elas foram feitas para permanecer fechadas, mas hoje nós vamos abrir essa e entrar na Sala Proibida. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Sala Proibida. Eu sou Heraldo Kaminski e hoje você vai entender algo que parece simples, mas que talvez não seja. Porque dessa vez, o mistério não está escondido em arquivos secretos e nem em locais inacessíveis. Ele está estampado e à vista de milhões de pessoas. A nova camisa da Seleção Brasileira para 2026 foi lançada como qualquer outra. Campanha, divulgação, expectativa. Tudo dentro do roteiro. Uma versão azul, moderna, com textura diferenciada. Uma tentativa de inovar sem abandonar a identidade. No começo, ninguém estranhou. Era só mais um uniforme. Até que alguém parou para olhar com mais atenção e viu algo que não deveria estar ali. Não foi imediato, não era óbvio, não saltava aos olhos, mas estava lá, escondido, na textura. E como acontece com quase tudo na internet, bastou uma pessoa comentar para as outras começarem também. E então, o padrão começou a se repetir. Pessoas diferentes, em lugares diferentes, olhando para a mesma imagem e vendo praticamente a mesma coisa. Um rosto. Não foi imediato, não era óbvio, não saltava aos olhos, mas estava lá, escondido, na textura. Não era perfeito, não era nítido, mas era o suficiente. O suficiente para incomodar, o suficiente para gerar dúvidas, olhos, sombras, contornos e uma expressão difícil de ignorar. Alguns disseram que era só coincidência, enquanto outros disseram que era só imaginação. Mas teve quem fosse mais além e começasse a associar aquela imagem a algo mais antigo, mais simbólico, mais perturbador. Um rosto que não deveria estar ali. Um rosto que parecia observar tudo à sua volta. E se fosse só a camisa, talvez tudo acabasse por ali mesmo. Uma ilusão visual, talvez um engano coletivo, mas não. Ainda teve algo a mais nessa história. Porque junto com o lançamento veio a campanha e nela o mascote da Seleção Brasileira aparece. O canarinho, símbolo de alegria, leveza, Brasil. Mas, desta vez, algo muda. A transformação é sutil, mas impossível de ignorar. As cores escurecem, o olhar, ele muda. A energia também muda. E por um momento, o que você vê não parece mais um canário, parece outra coisa. Algo mais próximo de um corvo. E é aqui que a coincidência começa a ficar desconfortável. Mesmo porque, separadamente, cada detalhe pode ter uma explicação. Uma textura aleatória, uma escolha criativa, uma interpretação exagerada. Mas juntos,
Eles contam uma história bem diferente. Uma história que talvez não tenha sido pensada para ser entendida de imediato, mas sim percebida pouco a pouco. E agora que você viu, tente esquecer, porque este é o problema. Porque depois que você percebe, não dá mais para não ver. E foi exatamente neste ponto que a internet entrou em cena. Porque quando algo estranho aparece, as pessoas não apenas observam, elas investigam. Prints começaram a surgir. Zooms, comparações, filtros. Gente tentando provar que aquilo estava ali. E gente tentando provar que não estava. Mas quanto mais imagens eram analisadas, mais aquele rosto parecia ganhar forma. Como se estivesse sendo revelado. E então, o discurso mudou. E passou de ser a ver ou não ver para o que aquilo tudo significava. Porque para muita gente não é colocado por acaso, principalmente quando envolve grandes marcas, grandes campanhas e milhões de pessoas assistindo. E é aí que um detalhe específico começou a chamar a atenção: o corvo. Por que o corvo? Não é um símbolo neutro. Em diversas culturas, ele representa a morte, mistério, presságios, o mensageiro de algo que está por vir. E quando você junta um rosto oculto com uma transformação simbólica, a pergunta deixa de ser estética e passa a ser intencional. Mas talvez o mais interessante é que essa não é a primeira vez. Na verdade, esse tipo de interpretação acontece o tempo todo. No Brasil mesmo, já tivemos casos de símbolos aparecendo sem explicação clara, como, por exemplo, os agroglifos, formações gigantescas em plantações, com padrões extremamente precisos, que surgem sem testemunhas. Alguns dizem que são feitos por pessoas, outros acreditam que exista algo maior por trás de tudo isto. E não para por aí. Capas de revistas internacionais já foram analisadas por anos, com pessoas tentando decifrar mensagens escondidas, previsões ou até alertas disfarçados. Até fenômenos científicos acabam sendo reinterpretados como possíveis sinais de algo maior, mesmo quando a explicação oficial diz o contrário. O padrão é sempre o mesmo. Algo aparece, as pessoas interpretam, e a dúvida, ela nunca desaparece completamente. E no futebol, isto ganha uma dimensão ainda maior, porque não estamos falando apenas de esporte, estamos falando de identidade, de emoção, de milhões de pessoas conectadas ao mesmo símbolo. E ao longo da história, alguns detalhes já geraram estranhamentos. Cores consideradas azaradas, uniformes associados a derrotas marcantes, mudanças que parecem pequenas, mas que provocam reações intensas. E no caso do Brasil, a camiseta azul, ela já carrega um peso histórico. Ela aparece em momentos específicos, carregados de significado. E talvez por isto, qualquer alteração nela seja observada com muito mais atenção. Porque quando algo mexe com a identidade, as pessoas, elas sentem, mesmo antes de entender completamente. E então, acontece algo curioso. No começo, é só uma pessoa, depois, algumas. E quando você percebe, já são milhares. E o mais estranho, não é só o número, é a semelhança. Porque mesmo sem combinar, sem se conhecer, as pessoas começam a descrever quase a mesma coisa. O mesmo formato, a mesma expressão, o mesmo desconforto. E é aqui que a linha entre coincidência e padrão começa a ficar um pouco borrada. Porque quanto mais você olha, mais parece fazer sentido. E quanto mais faz sentido, mais difícil fica de ignorar. Mas existe um problema. Um pequeno detalhe que muda completamente a forma de como tudo isto
pode ser interpretado. E talvez seja justamente este pequeno detalhe que você ainda não percebeu. Porque nem tudo que parece um padrão realmente é. Existe uma explicação para tudo isto, e ela não envolve símbolos ocultos, nem mensagens escondidas. Ela envolve você, o seu cérebro. Porque o cérebro humano não foi feito para ver o mundo como ele realmente é. Ele foi feito para interpretar, para encontrar sentido, para reconhecer padrões, mesmo quando esses padrões não existem. E este fenômeno, ele tem nome: pareidolia. É a capacidade que o nosso cérebro tem de enxergar formas familiares em coisas completamente aleatórias, principalmente rostos. Isso porque, durante milhares de anos, reconhecer um rosto rapidamente significava sobrevivência, amigo ou inimigo, perigo ou segurança. Então o cérebro aprendeu uma coisa simples: é melhor eu ver um rosto onde não existe do que não ver quando ele realmente está lá. E isto acontece o tempo todo. Rostos em nuvens, em tomadas elétricas, nas pedras, ou até mesmo em sombras, em qualquer lugar onde exista padrão suficiente. E não porque aquilo está lá, mas porque você completa o que está faltando. O seu cérebro, ele preenche, organiza, ele dá forma e, de repente, algo aleatório vira algo reconhecível. Então pronto, acabou. É só isso. Pareidolia. Caso encerrado. Mas só que não. Porque se fosse somente isto, essa história não estaria aqui. Porque mesmo depois de entender, o fenômeno ele continua. As pessoas continuam vendo, continuam comparando, continuam discutindo e principalmente continuam sentindo. Porque isto não é só visual, é emocional. Tem algo ali que incomoda. E é aqui que a dúvida volta. Porque existe uma diferença enorme entre ver algo que não existe e ver algo que foi criado sabendo que milhões de pessoas iriam ver. Grandes campanhas, elas passam por dezenas e às vezes por centenas de revisões. Designers, diretores criativos, equipes internas, cada detalhe é analisado, cada elemento pensado. Então a pergunta é inevitável: se algo assim aparece, será que ninguém percebeu? Ou será que perceberam e deixaram ali? Mas talvez esta não seja a pergunta certa. Talvez não seja sobre o que está na camisa, mas sobre o que acontece quando você olha para ela. Porque existe uma outra possibilidade. E se, somente se, isso foi feito para gerar exatamente tudo isto que está acontecendo? Discussões, teorias, compartilhamentos, milhões de pessoas olhando, tentando entender, tentando decifrar, porque no final, não importa se é real ou não, o que importa é que está todo mundo olhando. E é aqui que tudo muda, porque até agora a gente falou da camisa, falou da propaganda, falou dos símbolos, mas talvez o ponto nunca tenha sido este. O que vimos aqui foi o cérebro humano tentando dar sentido ao que vê. Foi a necessidade de encontrar padrões, de conectar pontos, de transformar dúvidas em certezas. Mas agora, eu quero inverter tudo isto e te fazer uma pergunta diferente. E se o rosto nunca esteve ali? E se foi você quem colocou? Com base no que viu, ouviu, no que esperava encontrar? Ou até mesmo se ele simplesmente esteve lá, esperando o momento certo que alguém o perceberia? E agora eu te pergunto, será que você viu algo real ou foi levado a ver? Porque quando a gente começa a enxergar padrões, a linha da realidade e da interpretação desaparece.
E talvez o mais perigoso não seja o que está escondido nas imagens, mas o que a nossa mente é capaz de criar a partir delas. Porque quando certas coisas aparecem, elas não desaparecem. Você simplesmente se acostuma a ver. E deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o que você viu nessa camisa da seleção brasileira. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.